Paz seja contigo, que alegria, é uma alegria para mim estar novamente com você, através do vídeo, meditando, falando das coisas que edificam a nossa alma, as coisas que vêm do céu, as coisas que vêm de Deus. E hoje eu tenho para dividir com você uma mensagem a respeito de pureza de coração. O texto escolhido é o Salmo 24, versículos 3 e 4, bastante conhecido, né? Que diz assim: quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Algumas traduções dizem que não entrega a sua alma à mentira ou à falsidade, certo? Eu quero estar então trazendo para você uma palavra a respeito desse tema de pureza de coração. Lembrando que no livro de Tito, no capítulo 1, no versículo 15, nós temos aqui, né, uma mensagem que fala muito a respeito disso. Diz assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes o seu entendimento e consciência estão contaminados. Então, começamos por aqui. A maneira como nós olhamos e interpretamos a vida de outros, a maneira como nós olhamos e interpretamos as coisas ao nosso redor, tudo depende de como está o nosso coração. Quando nós temos um coração impuro, um coração mau, nós olhamos com maldade para todas as outras coisas e pessoas ao nosso redor. Quando nós temos um coração impuro, nós vemos impureza em tudo, impureza em todos. Porque, na verdade, é o que a Bíblia diz, né? O coração fala, a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, conforme está o nosso coração, assim nós também interpretamos a vida. Interpretamos as coisas, interpretamos as pessoas. Conforme eu li aqui, né, no livro de Tito 1:15, né? É muito importante isso. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Então nós temos aí esse texto para introduzir com respeito à maneira como nós olhamos para a vida e para as coisas. Isso então expressa a situação, expressa, né, o como está o nosso coração. Provérbios 4:23, todo mundo também acho que já ouviu falar, já conhece. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas, ou em outras traduções, as fontes da vida, a fonte da vida. Então, guardar o nosso coração é uma coisa que nós não podemos esquecer nunca e devemos de travar uma batalha constante, diária, o tempo todo, para guardarmos o nosso coração daquilo que contamina, daquilo que nos distancia de Deus, que nos distancia da pureza, que nos distancia de tudo que é honesto, de tudo que é bom, de tudo que é agradável, né? Então, conforme diz lá no livro de Romanos, no capítulo 12, lá do versículo 2, que nós devemos estar nos renovando, né? Nos renovando na nossa mente para que possamos descobrir qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus para o nosso viver. Então, nós temos que ter, assim, um coração voltado para aquilo que é agradável, aquilo que traz paz, aquilo que constrói. E guardar, então, o nosso coração, guardar o nosso coração do quê? A Bíblia diz em Efésios 1:18, diz o seguinte: sendo iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da herança nos santos. Os olhos do nosso coração, mais uma vez aqui então expressando a maneira como nós olhamos as coisas, né? Reflete então a situação do nosso coração. Jesus disse no capítulo 6 de São Mateus, no versículo 22, que a candeia
A candeia do corpo são os olhos, né? Os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então isso inclui nosso coração, né? A Bíblia ensina que o pecado ele entra pelos nossos olhos. A gente vê alguma coisa e depois que a gente vê, a gente deseja, né? Deseja, aí então aquilo fica fixado no nosso pensamento, até que se a gente não combater, ele vai descer para o coração aquela coisa, aquele desejo, aquela intenção, vem para o coração. Aí está já um passo do pecado, né? O pecado já à porta, como diz lá em Gênesis. Então, nós precisamos, então, estar numa luta constante para eliminarmos do nosso coração as possibilidades de que o pecado seja gerado. Porque depois que está no coração, se nós não combatermos, vem o ato do pecado. E com o ato do pecado, então vem a morte, ou seja, o preço do pecado, que é a morte, né? O salário do pecado, conforme diz em Romanos 3:20, né? 3:23, acho, 3:23, por aí. 3:20, 3:23. Então, nós sabemos que nós temos que ter essa luta constante com respeito àquilo que o nosso coração diz. Às vezes eu cito versículos aqui meio de memória e não tenho bem certeza de onde está, né? E fico devendo para vocês. Como, por exemplo, na mensagem passada, eu citei ali que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, e eu falei que era em 1 João 1, né? Em 1 João 5:8, mas na verdade é 1 Pedro 5:8. Então, só corrigindo algumas coisas que às vezes eu digo aqui, né? Que eu cito meio de memória e às vezes de memória a gente tem muita coisa, né? E na cabeça e acaba... eu quero confirmar com você esse versículo de Romanos, então, né? Romanos, capítulo 3, Romanos 3, 3:23, 23, não é 20 então, tá? Porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, certo? E no Romanos 6, né, no versículo 23 também, diz: a recompensa, o salário do pecado é a morte. Então é isso que eu estava me referindo. Depois que o pecado ele está no coração e nós não combatemos, vai gerar o ato, e o ato vai gerar então o preço da morte em nós. Mas continuando aqui com o nosso tema a respeito então de coração, de pureza de coração. Nós conhecemos a história de Davi e o porquê da escrita do Salmo número 51, né, onde ele ali arrependido pede que Deus esteja, então no versículo 10, ele clama a Deus dizendo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A gente sabe a história lá, né, da queda, daquele pecado, daquele ato, né, vergonhoso de Davi, que não vigiou com os seus olhos, né? Como eu estava dizendo, com os olhos ele viu, né? Foi para a mente, maquinou, desceu para o coração, o desejo ficou, não combateu, se tornou em ato. Então nós precisamos estar constantemente vigiando o nosso coração, nossos sentimentos. Como é que nós tratamos as pessoas? Como é que nós muitas vezes desejamos ser tratados e nós não investimos nas pessoas em tratá-las bem? Nós muitas vezes colhemos das pessoas coisas que nós não gostamos de colher, mas muitas vezes não reparamos que nós então com as nossas palavras semeamos muitas vezes a maldade, a aspereza, muitas vezes os desejos insanos do nosso coração. Falamos isso para as pessoas, ofendemos as pessoas, falamos coisas que não deveríamos falar, aí recebemos o troco, aí nos entristecemos, nos revoltamos, mas
continua a palavra de Deus dizendo que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Então, o nosso coração tinha que estar purificado para que mostre os frutos através da nossa palavra, que nós temos um coração puro, um coração que não deseja o mal para os outros, um coração que não deseja vingança, um coração que deseja paz para com todos, conforme diz a palavra de Deus. O exemplo de tudo é seguirmos vendo o exemplo de Jesus, né? Seguindo os passos de Jesus Cristo, vendo como ele agia em certas situações, como ele respondia, como que ele se comportava com relação quando ele era ofendido, quando ele era humilhado. Então nós temos que aprender com o nosso Senhor, né? Em Mateus capítulo 5, no versículo 8, e diz assim: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, a limpeza de coração, a pureza de coração é essencial para aqueles que querem contemplar o rosto de Deus, aqueles que querem ver o Senhor, né? Então, a pureza de coração, ela é tudo. Se a pessoa já tem um coração puro, é porque então essa pessoa, ela já conheceu o que seja conversão, o que seja novo nascimento, o que seja a presença do Espírito Santo, o que seja abandono do pecado, o que seja não amar o mundo, né? O que seja aquilo que Deus ensina na sua palavra de abandonarmos, lá em Isaías, né, 55, abandonarmos os nossos maus caminhos, nossos maus pensamentos. Então, nosso coração alcançou já, então, um patamar de pureza, o qual nos impulsiona a vivermos cada dia mais isso. E conforme diz lá no Apocalipse, aquele que é puro, santo, santifique-se ainda. E os que são sujos, que sujem-se mais ainda. É o que está acontecendo nesse mundo aí, né? Cada vez as pessoas estão se sujando mais, se contaminando mais, cada vez estão expressando mais a maldade, a crueldade do seu coração. E tem aqui um outro povo, o povo de Deus, que cada vez eles buscam mais santificar a sua vida, mais e mais purificar o seu coração, mais e mais se achegar a Deus, mais e mais se apegar a Deus. Então o Apocalipse se cumprindo nesse nosso tempo aí, tá? Uma maneira de nós também purificarmos o nosso coração é o conselho do salmista no Salmo 119, versículo 11. Ele diz assim: guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Uma das maneiras de purificar o nosso coração, então, é guardar a palavra de Deus dentro do nosso coração. Quando a palavra de Deus tem lugar dentro do nosso coração, não deixa espaço para outras coisas, né? Não deixa espaço para nenhum tipo de pecado, nenhum tipo de maldade, porque é como diz a palavra, o pecado jaz à porta, está esperando o momento, a oportunidade para entrar de novo no nosso coração, na nossa vida. Então nós temos que estar sempre nessa luta diária, né? A carne contra o espírito, conforme já preguei no outro dia, que é uma batalha, mas nós, graças a Deus, temos vitória em Cristo Jesus que está conosco. Então eu deixo essa palavra para você, concluindo que no Salmo 51, eu li o versículo 10, aquela hora, né, que Davi pede, cria em mim, ó Deus, um coração puro. E agora eu leio o versículo 17 do 51, que diz assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, e um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Então é aí, ó, o segredo de agradar a Deus, o segredo em como nós agradarmos a Deus, é buscarmos ter um coração quebrantado e um coração contrito, ou seja, um coração disposto, um coração purificado, um coração mudado. Isso Deus jamais vai desprezar, né? A Bíblia diz que Deus, ele abençoa, exalta o humilde, mas ele resiste, bate contra o soberbo. Então, que não haja no nosso coração a soberba, o orgulho, a altivez, né? Eu sou melhor que os outros, eu sou melhor que fulano, eu sou mais culto, eu tenho um cargo mais elevado, sou mais estudado e no fim acontece aquilo que a Bíblia diz, né? Os sábios que se consideram sábios, de sábios eles tornam-se loucos.
e a nós cabe sermos salvos pela loucura da pregação, né? Então, a Bíblia, ela é bastante rica em detalhes, e nós devemos então fazer isso que o Salmo diz: guardar a palavra da Bíblia, ler a Bíblia e guardar a palavra no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Tenha um coração puro, haja assim com as pessoas. A gente conhece a pessoa que é convertida porque ela tem um coração bom, um coração puro. Ela não maltrata ninguém de maneira nenhuma, nem com palavras, não guarda mágoa, não guarda rancor, não sente sentimento, não tem sentimentos de vingança. Não é aquela pessoa que diz: eu te perdoei, né? Te perdoei, tá tudo bem. Mas de repente, de novo, quando menos se espera, está ali sentando os pés, maltratando a pessoa. Então, na verdade, nunca perdoou, é só da boca para fora. Então, nós temos que ter um coração pronto para perdoar, um coração pronto para amar o nosso próximo, um coração pronto para amar a Deus e um coração pronto para não guardar pecado nenhum dentro dele. Isso é o segredo de nós sermos aquilo que a Bíblia diz que nós devemos ser: santos em todos os nossos caminhos. Jesus disse: sejam santos, porque santo é o vosso Pai que está nos céus. Então Jesus nos disse que é para nós sermos santos. São os santos que vão herdar os céus. E os santos somos nós, aqueles que andam com Cristo, que buscam a Cristo, aqueles que se convertem a Cristo, que se entregam a Cristo. Você já se entregou a Cristo? Já entregou seu coração a Cristo? Já rendeu-se a Cristo? Já entregou seus caminhos ao Senhor? Convido você agora a fazer isso, então, em nome de Jesus. Vamos orar por isso? Que Deus abençoe as nossas vidas e atenda a nossa oração. Ore comigo. Nosso Deus e Pai, Tu sabes de todas as nossas lutas diárias, todas as nossas tendências carnais, todas as nossas tendências pecaminosas, meu Deus. Tu sabes que a velha natureza pecaminosa e carnal, ela luta todo dia, Deus, para novamente retomar o seu lugar dentro de nós, mas nós precisamos, Deus, cada dia mais santificar e purificar os nossos corações para que possamos ver o Teu rosto, porque a Tua palavra assim diz que aqueles que são puros de coração verão o Teu rosto. Meu Deus, abençoa esta pessoa que ora comigo agora, que se rende a Ti agora, que se entrega a Ti agora. Ó Deus, que pede que o Senhor cuide da sua alma, da sua vida, que pede agora que o Senhor perdoe seus pecados, que pede agora direção, meu Deus, com relação à sua forma de crer. Essa pessoa que está pedindo direção, qual é o caminho, como eu vou me salvar, qual é o caminho verdadeiro, qual é a verdade. Ó Deus, mostra para esta pessoa a Tua verdade, mostra para esta pessoa o Teu caminho. Ó Deus da glória, estejas conduzindo esta pessoa. E eu te peço, Deus, que o Senhor esteja nos livrando do mal. Ó Deus, estamos vivendo esta fase difícil, de muito temor, muito medo, muita apreensão, mas nós sabemos que Tu estás conosco, Deus. Tu tens o controle nas Tuas mãos. Aconteça o que acontecer, nós confiamos em Ti. Portanto, meu Deus, toma a nossa cidade nas Tuas mãos, toma nosso Brasil e este mundo nas Tuas mãos, para estar dando livramento, Senhor Deus. A Tua palavra promete que o Senhor abreviaria os dias da tribulação por causa de um povo que tem aqui, que é a Tua igreja, que busca a Tua face constantemente. Tu prometeste, Senhor, que a Tua igreja não passaria pela tribulação, não estaria na tribulação que vem sobre este mundo de maneira terrível, horrível, horrenda, como nunca veio. O Senhor prometeu tirar a Tua igreja daqui antes, poupar o Teu povo de passar pela tribulação. Então, Senhor, estejas abençoando a Tua igreja, abençoando o Teu povo, abençoando Israel, abençoando o Brasil, abençoando cada pessoa que busca a Ti e livrando nossas cidades onde estão as Tuas igrejas, livrando dessa pandemia, abençoando o Teu povo com saúde, com cura, com proteção. É a nossa oração em nome de Jesus, seja assim para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Fica essa mensagem para o seu coração hoje, é essa a porção de hoje, até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um grande abraço, saiba isso, Jesus te ama e Ele tem um plano muito glorioso para a sua vida. Fique com Deus, um abraço, paz seja contigo.